Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 17 ao 19. No versículo 17, Paulo vai dizer que tinha dois irmãos que o que eles levavam, o que eles ensinavam, era como gangrena, que ia contaminar e matar os irmãos no entendimento da fé. Olha o que diz o versículo 17. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, dois irmãos que se desviaram da fé e começaram a levar conceitos, ensino, direção que não condizia com o evangelho. Ensinamentos, orientação errada para os irmãos, ali na igreja do Senhor, entre os irmãos. E Paulo vai dizer, olha, o que eles estão levando é gangrena. Você sabe o que é uma gangrena? Gangrena é uma doença que espalha no corpo até matar o indivíduo. É como um ferrugem. O ferrugem, quando ele pega um pontozinho só, começa a se espalhar, até comer todo o material. Gangrena é isso. E Paulo está dizendo isso. Um pouco de fermento vai contaminar toda a massa. Um só desvio da doutrina de Cristo, um só conceito ensinado errado, vai tirar todos os irmãos da fé. Cuidado, irmãos. Por isso que a palavra sempre nos adverte. Cuida de ti da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, perseverar na fé. Por isso que Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, trazendo heresia, trazendo conceitos, ensinamentos, que vai destruir a vida de vocês, a fé de vocês, a caminhada de vocês, a esperança de vocês com Deus. Vocês podem até estar pensando que estão vivendo para Deus, mas estão perdidos no engano, na mentira, porque estão dentro de conceitos, preceitos, que não é o do evangelho, é de homens. E Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Em vão me adoram, seguindo preceitos que são de quem? De Deus? Dos homens. O que não está no evangelho é mentira. Você, para servir a Deus, tem que andar nos preceitos, na instrução, na doutrina, na direção do evangelho, de Cristo. Não é dentro de igreja nenhuma. Então Paulo vai dizer que esses estavam trazendo um ensino como gangrena, que ia contaminar todos os irmãos e matar os irmãos na fé. Agora veja o versículo 18. Versículo 18, Paulo vai dizer assim, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Nem todos se contaminaram, porque tem os prudentes, que se mantém fiel, não à igreja, nem a pastor, a Cristo, pela palavra. Paulo vai dizer que eles se desviaram da fé. Por que se desviaram da fé? Perderam o entendimento da verdade. E logo, quem não está dentro da verdade do evangelho, não está na fé, não é aprovado por Deus, está reprovado, apostatado da fé. Aprendam isso aqui, é muito importante, o que eu estou aqui ministrando e levando ao conhecimento de vocês. Se não tiver na verdade do evangelho, está desviado. Você pode estar em igreja, você pode ser praticante devoto, radical, vivendo uma vida consagrada à igreja, cumprindo toda a obrigação, ordenança, ritual, cerimonial de igreja. Se não tiver andando no entendimento do evangelho, está reprovado na fé, está desviado, não da igreja. Você pode estar dentro da igreja, mas se não tiver no evangelho, está desviado da fé. E você tem que ter o cuidado de ser prudente a não desviar da fé. Você está mais preocupado com a sua vida de igreja, dentro das igrejas, a não se desviar de igreja, está sendo prudente, imprudente, aliás, louco, desprezando. A tua maior necessidade é de se cuidar de ti e da doutrina, para não se desviar da fé. E muitos que estão dentro de igreja com toda prudência, com toda radicalidade, servindo a igreja, estão desviados da fé. Porque a palavra não nos adverte a ter cuidado para não se desviar da igreja. A palavra nos adverte para não se desviar da fé.
é o que aconteceu aqui. Os quais se desviaram, não foi de igreja, os quais se desviaram da verdade. Eles se desviaram da verdade, porque o seu entendimento não estava dentro dos princípios, não conferia com a verdade do Evangelho. Logo, eles estavam tendo outro entendimento, sendo formado em outra direção, em outra doutrina, em outros conceitos, e isso levou eles a desviar da fé. E eles, com esse entendimento, estavam levando para outros irmãos, estavam desviando muitos irmãos, pervertendo o Evangelho de Cristo, levando os irmãos a desviar da fé. Alguns desviaram da fé do Evangelho, mas outros se manteram fiéis. Versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Eles estavam aqui trazendo um ponto contrário ao que o Evangelho ensina, e estava levando muitos a se perder, desviando, apostatando da fé. Olha o que diz o versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. A iniquidade aqui não é só beber, não é só se prostituir, não é só roubar e matar e se drogar. Muitos estão mais preocupados com isso. Eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo, eu estou santo. Mas está na iniquidade. Iniquidade é desviar da fé, é viver outro conceito, é não se adequar, é não se submeter, é não andar pelo que o Evangelho ensina. Iniquidade é você viver uma doutrina herética. Você está na iniquidade. Aprenda a palavra. A palavra nos ensina isso. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo... Não, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Vai dizer que Deus vem como labareira de fogo, tomando vingança de quem? Trazendo o seu juízo para os que não conhecem a Deus e para os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Não é para os que não estão dentro de igreja, não é para os que não estão vivendo dentro da igreja, não é para os que não estão submetendo-se à igreja, é para os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Então o povo está mais preocupado, focado, o povo está mais priorizando a sua vida de igreja, estão desprezando o mais importante, é cuidar de ti e da doutrina de Cristo. O conhecimento, o entendimento, vida com Deus não é obra, nem sacrifício, nem tarefa de igreja. Vida com Deus é entendimento, conhecimento do Evangelho. O diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Ele está preocupado em cegar o entendimento do povo. E o povo dentro das igrejas, tudo cego, vivendo um outro Evangelho, sendo conduzido em instruções, orientações, seguindo doutrina de demônios, movimentos pagãos que tiram o povo, desviam o povo da fé, levando o povo a errar o alvo, a desviar de Cristo, a colocar sua vida firmada em um alicerce de areia, que não é Jesus, a sua palavra. A igreja está vivendo uma vida maldita dentro do entendimento de igreja, local de culto, onde eles entendem que a vida dele com Deus é ali dentro, onde eles estabelecem o alicerce da vida dele, segura em Deus, dentro de igreja. E não é esse o alicerce que Deus estabeleceu para a nossa vida com Ele estar firmada. Foi em Jesus a sua palavra. Esse é o verdadeiro alicerce. Mateus 7, 23. O homem prudente, ele firma sua vida com Deus ouvindo e praticando a palavra. Ouvir é buscar o conhecimento dela, é aprender dela. Praticar é viver nela, crendo nela, na palavra de Deus, Cristo, o Evangelho. E Paulo vai dizer: o firme fundamento de Deus fica firme. Aqueles que estão firmados no fundamento que Deus estabeleceu, que é Jesus Cristo, pode vir o que vier, ele fica firme nesse fundamento. Ele não se move para outro movimento. Ele não é levado por ali, aqui e acolá. Ele fica firme, que é em Cristo, na palavra. E diz o texto: tendo este selo,
O selo de Deus em nós é o Espírito Santo. O selo de Deus que nos marca como propriedade de Deus é o Espírito Santo que nos guia na palavra, que nos leva a estar firmado no fundamento que é Cristo, que não nos deixa apostatar nem desviar, nem ser levado por engano de homens. Quando nós estamos no fundamento com o selo de Deus em nós, o Espírito Santo, nós estamos firmes no Senhor. Venha vento de doutrina, evangelho anátema, heresia de perdição, movimento de homens, homens mentirosos dizendo que é de Deus, falso profeta, querendo levar o povo após ele, mas quem está firmado no fundamento de Deus, selado pelo selo de Deus, não se move, fica firme na doutrina em Cristo. O selo de Deus é o Espírito Santo, e quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Deus conhece os que são seus. Olha o que diz o texto aqui na sequência. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Todo aquele que diz que é cristão, que creu em Jesus, não anda em mentira, anda na verdade, no próprio Jesus, na palavra dele, no Evangelho de Cristo. Todo mundo está dizendo aí que é de Jesus. Estão andando por onde? Aonde está o entendimento dele? Estão sendo guiados e formados na verdade ou na mentira? Estão vivendo preceitos de Deus ou de homens? Estão andando, se sacrificando e levantando sua vida a Cristo ou aos homens dentro das igrejas da religião? Cuidado, irmãos. Cuidado. Deus conhece os que são seus. E quando Deus conhece os que são seus, não é por meio de uma igreja, é por meio da fé, é por meio do Espírito Santo, é por meio da perseverança em se manter fiel, não à igreja, não a líder, não a coisa alguma, mas a Cristo. Deus conhece os que são seus. Versículo 20. Ora, uma grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Entre o povo de Deus, tem aqueles que honram e vão honrar o nome de Cristo, e tem aqueles que desonram e escandalizar o Evangelho de Cristo, deturpar, perverter o Evangelho de Cristo. Cuidado com esses. Por isso que a Bíblia vai dizer: venha qualquer uma pessoa, ou possa vir um anjo do céu, qualquer homem que diga que tem autoridade, qualquer homem que se julgue o sábio, o maioral, se ele não trouxer o Evangelho de Cristo, não receba. Se você receber, apostatando da fé está, reprovado da fé está, desviado da fé está. Cuidado, você pode estar dentro de igreja, sendo praticante e devoto de obra, sacrifício, ritual, cerimonial, vida de igreja. Se não tiver em Cristo, se não tiver perseverando na doutrina de Cristo, está desviado da fé. Amém? É isso que a palavra diz. Informei a você agora, com essa instrução, o que a palavra nos adverte. Então, cuidado. Não julgue ninguém se é de Deus ou não por meio de uma religião, por meio de uma igreja, por meio de vestes, de usos e costumes. Não julgue ninguém assim. Vai conhecer os frutos dessa pessoa. E o fruto não é a roupa, não é a formalidade da vida religiosa. Os frutos é o entendimento dela, se estão de acordo com o Evangelho. Aí essa pessoa está em Deus, está na luz, está iluminada. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.